Estamos de volta com o nosso programa OAB em Foco e hoje tratando de adoção por casais homoafetivos. Estamos com a advogada doutora Silvana do Monte Moreira e a psicóloga Eliana Bayer. Continuando aqui o nosso debate, a Eliana comentou que existe uma obrigatoriedade dos casais que desejam adotar passar pelos grupos de adoção, né? Frequentar reuniões. Então, eu queria perguntar se casais homoafetivos passam pelo mesmo grupo ou se existe alguma diferenciação, algum grupo diferente para esses casais. Não, de jeito nenhum. É o mesmo grupo. É o mesmo grupo. O grupo reúne as pessoas que estão em processo de habilitação. O grupo lá da gente, aqui de Teresópolis, tem uma característica de ser um grupo aberto. Então, a gente tem ao mesmo tempo pessoas que estão no processo de habilitação, pessoas que já adotaram. E é interessante essa troca de experiência. Agora, em momento nenhum, a gente vai dividir o grupo de acordo com a orientação sexual do pretendente, não cabe isso. Todas as pessoas participam do mesmo grupo. E olha, eu não tenho assim nenhum registro de que alguém foi hostilizado porque o resto do grupo percebeu que aquela pessoa vivia com um companheiro do mesmo sexo. Isso nunca... Eu vou dizer assim, não existe preconceito em Teresópolis ou não existe. Existe, lógico. Existe todo tipo de preconceito, estamos falando de pessoas. Mas, assim, eu posso dizer assim, que nunca ninguém foi maltratado, nunca ninguém foi hostilizado. E a gente tem que justamente, as pessoas têm que mostrar a sua cara. Elas têm que mostrar que elas são normais, que elas trabalham, que elas vivem, que elas têm conflitos normais, como todo mundo tem, e que a vida delas não é diferente e não tem que ser mantida no subterrâneo. É assim que tem que ser. Então, elas vão lá e mostram a sua cara. Não poderia ser justamente no fórum, né, que seria, enfim, não poderia ser ali, né, nesse local que você ia começar uma discriminação sectarizando, né, colocando grupos diferentes. Dessas, a gente teria que lidar com a situação, é uma situação possível, ali é um microcosmos, né, a gente teria que lidar com essa situação. Agora, eu não registro isso, o registro sem respeito. Também não registro isso, não. E existem lá no Rio, grupos, eu ia te perguntar, Silvana, até na internet, eu fiz umas pesquisas de grupos de apoio a casais homoafetivos, até em relação à adoção, ou até tem um grupo de pais que têm filhos, mas são homossexuais, e então tem grupo só para eles. O que você acha desses grupos que estão sendo formados, já existem, mas estão acontecendo mais ultimamente? Marisa, partindo da minha própria experiência, né, como coordenadora de 2 grupos lá no Rio de Janeiro, um na Zona Sul, um no subúrbio, e participando dos outros 4 grupos que temos lá na capital. Na realidade, eu entendo que se você começar a separar grupo por orientação sexual, por raça, por religião, nós estaremos fazendo uma divisão desnecessária. É realmente uma atitude totalmente sectária que eu não concordo. Eu acho que a questão maior é a adoção. E é isso que tem que ser tratado nos grupos, a preparação para a adoção. Sejam casais héteros, sejam casais homos, sejam brancos. Pessoas sozinhas. Pessoas sozinhas, sejam que religião tenham filhos biológicos, não tenham filhos biológicos, sejam jovens, sejam velhos. A gente não pode começar a separar as pessoas. O nosso intuito é apenas o de preparar as pessoas, sejam casais ou não, homoafetivos ou não, para a adoção. Então, é esse o nosso objetivo, é esse o nosso trabalho e, particularmente, como coordenadora de grupo, nem como advogada, eu acho que a gente não deve fazer essa separação, de forma alguma. As pessoas falam muito do princípio da isonomia, né, da Constituição Federal, e quando as pessoas são desiguais, você tem que tratar diferente para que se tornem iguais. Essa justificativa para certos grupos. Mas em relação à adoção, nós estamos falando principalmente... acima disso aí, a gente está falando da criança. Exatamente. O objetivo é o bem-estar, enfim, é o direito daquela criança. O melhor interesse da criança sempre. O melhor interesse da criança. Então, nesse caso, são todos iguais para adotar. Mas ainda que a gente fale sobre o casal homoafetivo, que é o nosso foco aqui, eu concordo, eu acho que a ideia de tornar isso, eu vou falar de uma forma assim bem grosseira, normal para as pessoas, como a Eliana se referiu agora, porque o normal também é errado a gente falar normal, o que é o normal? Né? Mas se a gente busca numa sociedade democrática de direito, que as pessoas tenham seus direitos respeitados, a gente não pode, digamos que eu estivesse nessa situação, eu já começar a me separar. Eu estou fazendo isso, é como o caso do negro também, ou da mulher separada que a gente começa com a autoexclusão, né? Com a autoexclusão, né? Mas e assim, eu não estou nem falando normal, assim, um conceito normal, diferenciado de patológico, não. Eu estou falando assim, um normal estatístico. A maioria das pessoas
se insere nesse modelo heterossexual, é uma normal estatístico. Existe um número menor de pessoas que formam casais homoafetivos. Então, agora, o resto não. O resto a gente não vai ver diferença nenhuma na maneira das pessoas lidarem e educarem seus filhos. Elas não podem ser discriminadas por essa orientação, isso não cabe. É porque a adoção já é um tema, hoje em dia, é muito mais debatido, né? Sim, antigamente era fechado. A própria adoção é um tema delicado e a alvo questão de preconceito. você levar aquele famoso desenho, quando eu era da escola, eu fiz, que é a árvore, de onde você veio, é foto de todo mundo da família, né? Isso. E até numa vez que eu fui um seminário no Juizado da Infância, uma senhora comentou que mandou a foto dela com a colada fotinho da filha no coração dela, dizendo que ela é filha do coração, não saiu da barriga e tal. E eu nunca me esqueci, isso tem anos. Mas a gente sabe que isso mudou de um tempo pra cá, porque não era assim. Então as pessoas tinham vergonha e fechavam seus filhos, não queriam saber. Se escondiam, ficavam grávidas, fingiam ficavam grávidas, mudavam de então já é um tema voltavam com o bebê nos barrigas braços. falsas. Isso. Sim. Então você já vem dessa questão da adoção, que já se entendeu que é melhor você conversar com a criança e tudo. Você ainda vem para uma situação de adoção por homoafetivo, as pessoas têm dificuldade de entender, mais uma vez, a normalidade de uma situação dessa. Por isso que até esse programa está tentando se prestar a isso, né? Esclarecer melhor. A gente vê, Marisa, a gente vê assim, que assim, num passado não muito remoto, assim, uma criança que fosse filha de mãe desquitada, Exatamente. né? Imagina, desquitada. preconceito. Eu posso falar por mim. Tema desquitado. Meus pais, então vamos lá, meus pais se desquitaram, nem lembro disso. Desquite. No Nordeste, quando eu tinha 9 anos, na década de 60, eu estava no colégio de freira. Então foi uma dificuldade para a gente, assim que você não pode imaginar. Eu e a minha irmã sofremos muito com isso. Então isso é uma coisa que nem me passa mais pela cabeça lembrar que meus pais se desquitaram. Verdade. Passou, porque assim, na verdade, existem assim, alguns que dão a cara para bater, que vão na frente, né, e que falam assim, eu vou desfazer meu casamento, eu não sou feliz. Até que virou uma coisa permitida, legal, e tem divórcio. E hoje em dia você não vai nunca ouvir falar, a não ser num meio assim, muito fundamentalista, sei lá. Ainda tem, né? Obscurantista, que você vai ouvir falar assim, que uma criança será discriminada. Essa catarse. Seus pais se separaram. Isso não existe. Eu, quando tinha 11 anos, eu me lembro que a minha melhor amiga não podia andar comigo, porque meus pais eram desquitados. Você também? Eu tive. Você A gente tem que ser. Então, falar com gente de família tem sempre uma coisinha. Mas tudo isso pra gente voltar no nosso foco. Assim, tudo isso para dizer assim, que a maneira como a sociedade vê as transformações vai mudando. Vai mudando, lógico. Há um tempo atrás, a gente podia soltar balão. As coisas mudam. E as pessoas de repente, como assim não pode soltar balão? A gente sabe perfeitamente assim, que os costumes, eles antecedem as leis. Exatamente. A mudança nos o direito costumes tem que ser adequado. Antecede a mudança das leis. Então, assim, não adianta não ter lei para isso, ou não ter lei, por exemplo, não existia uma lei que permitisse a adoção de criança por casal homoafetivo. O fato é que essas famílias existem. Sim, existe. O direito não pode fechar os olhos à existência delas. Elas merecem, elas têm o direito à proteção do Estado. Então a gente não pode simplesmente dizer assim, olha, não se enquadrou na lei, não existe. Existe, essas crianças existem, elas fazem parte do mundo, da sociedade, elas merecem todo tipo de respeito e proteção igual a qualquer criança. E uma coisa interessante, Marisa, nos casais homoafetivos é que eles têm um perfil diferenciado. O perfil dos casais homoafetivos é mais aberto. Então, eu posso falar, porque tenho autorização para isso, de um casal que eu fiz a adoção das 2 filhas. Então, ele já aposentado, teve um casamento com 2 filhas, já tinha uma neta, casou com um outro rapaz e eles adotaram 2 meninas em adoção tardia, de um grupo de 5. 2 irmãos foram adotados por uma outra pessoa solteira e mais uma criança foi adotada por um casal. E eles hoje mantêm a relação entre esses irmãos em contato, assim, digamos, quinzenais. E as meninas, as 2 meninas que ficaram com eles, são, assim, maravilhosamente bem tratadas, super bem educadas, sabe? Assim, dá um prazer de ver aquelas 2 meninas, sabe? Bonitas, felizes. E elas chamam uma de Papai Carlos, o outro de Papai André. E os 2 são papais. E é isso que é importante para elas, entendeu? E elas têm convivência com as irmãs,
tem convivência com a sobrinha, né? Filha do primeiro casamento do Carlos, e é uma família assim hiper bem estruturada, é uma família linda, é um exemplo bonito de se ver. Eu ia até perguntar sobre isso, até para Eliana, essa questão dos papéis, né? Porque a gente vem de uma sociedade tradicional, a gente vê essa questão da família, o casamento, muito mais no sentido religioso que seja. Mas essa questão dos papéis, mãe e pai, né? A Silvana acabou de falar, são 2 pais. Como que você vê isso na prática acontecer? Olha, a gente vai ter que abrir mão Desses dessa obrigação, conceitos. desses conceitos. Até porque, assim, se você olhar para o seu lado, assim, uma boa parte das famílias é formada de outro jeito, diferente desse modelo tradicional de mãe, pai e seus filhos. A gente tem as famílias recasadas, né, em que as crianças vivem com sua madrasta, com seu padrasto, né, e todas as famílias estão juntas. Tem muitas crianças que vivem com tios, tem crianças que vivem com avós. Então, se a gente não pode supor que todas as famílias se montam da mesma maneira com um casal de pai e mãe. Não, o que uma criança precisa é ter referências afetivas. Ela precisa saber quem cuida dela, ela precisa saber quem ela vai se reportar. Agora, essa questão do modelo, se não for com o pai e com a mãe, vamos dizer que na maioria dos casos pode ser assim, às vezes não é, pode ser uma criança filha de pai e mãe e ter como seu modelo, sua referência afetiva, sua figura significativa, uma pessoa de fora, um avô, uma madrinha, um tio. Isso pode acontecer. E vai acontecer a mesma coisa no caso dessas famílias com 2 mães ou com 2 pais. Quem vai ser, no caso das 2 mães, quem vai ser a sua figura masculina significativa? Uma outra pessoa. Quem vai ser, no caso de uma adoção monoparental? Uma mulher adota uma criança sozinha. Né? Se eu fizer questão de que tenha sempre um pai ou uma mãe, eu vou abolir todas as outras formas de formação. Eu vou proibir mulher de ter filho sozinha, de ser mãe solteira, de fazer produção independente, porque cadê o pai? Então, assim, essas famílias existem, as crianças se organizam nessas famílias e, olha, se organizam bem. Porque também não é nenhuma garantia de saúde alguém nascer numa família de pai e mãe. A gente não tem essa recíproca de que ter pai e mãe é garantia de equilíbrio, é garantia de saúde, é garantia de proteção, não é garantia de nada. A gente tem as famílias de pai e mãe que são justamente as que violam os direitos de seus filhos, que abusam dos seus filhos. Então, a gente não está buscando modelo, a casca, né, a fachada ser bonita. A gente está procurando pessoas que intrinsecamente assumam o seu papel de responsabilidade. Você estava falando, eu estava me lembrando, direito de família, para mim, todo mundo sabe que é a área que eu gosto, eu acho belíssimo por isso. Tem uma coisa, o direito já não é matemática, mas o direito de família, então... Né, muito menos. Muito menos. É muito bonito mesmo você discutir isso. Porque não estou fazendo apologia à separação de forma alguma. Eu acho que... Mas muitas vezes, quando você está num casamento, o seu filho sofre muito mais de ver que você não vive bem. E ele tem a ideia de que o casamento é aquilo, ruim, e não é. Então, isso é tão subjetivo. Quantos casais, assim, em que assim, a mãe desqualifica o pai? Exato, qual é a figura masculina a que questão está da pedofilia, fazendo modelo né? pro Tantos filho? problemas que existem às vezes dentro e a família esconde porque não quer que isso seja revelado. Então, são as coisas que a gente vê, né? Que a gente lida com isso tanto no dia a dia, infelizmente, com algumas coisas ruins. Não importa muito quem está cuidando, se são 2 pais, 2 mães, uma mãe, um casal, o pai e a tia, a avó, não importa, desde que tenha alguém que realmente cuide. A gente diz, né, a base do ser humano é a família, mas a base do ser humano é esse sentimento, ele tem que ser valorizado, ele tem que ser educado. Exato, sentir-se. E quando você está sozinho, o que você pensa? Em quem você pensa primeiramente quando você tem um problema? Então, eu tenho um amigo que fala os amores primários, né? São as pessoas que você conviveu, seus irmãos, ou sua mãe, ou sua avó. Essas pessoas que ajudaram a formar o seu caráter. A gente não quer que uma pessoa e te dá o equilíbrio necessário. Que viva numa família que não é assim, a família padrão, né, margarina, doriana. Né? A gente não quer que uma criança, uma pessoa que viva numa família diferente se sinta vivendo numa família desestruturada, desorganizada, disfuncional. Por quê? Todo mundo que vive, que mantém com outras pessoas uma relação de proteção, de compromisso mútuo, está em família. Família, é isso aí. Com certeza. A gente vai ter que dar uma paradinha mais uma vez, voltamos já.